Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? A família? Estão todos guardadinhos? Espero que sim. E a gente segue, orientando, não deixem de se cuidar, tá bom? Bom, vamos seguir na nossa quarta semana, no nosso quarto vídeo, a respeito de discipulado. Eu espero que esteja sendo bênção para a sua vida, esperamos, e esperamos que coopere com o seu trabalho junto a outras vidas. Semana passada no vídeo passado falamos sobre o objetivo do discipulado, e o primeiro, edificação da vida do discípulo para que tenha o caráter de Cristo. O segundo, cooperar para que o fruto permaneça, o discípulo permaneça. Terceiro, para a capacitação ministerial deste discípulo para que possa fazer a obra de Deus. Então estes foram os objetivos compartilhados. A gente tem aí uma caminhada, de novo aconselho você aí desde o primeiro, para que você possa ter aí entendimento. E nós vamos hoje conversar sobre o discipulador, bem especificamente sobre você, discipulador, sobre eu, discipulador. Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que nós precisamos ter e que a minha oração é que o Espírito Santo possa ampliar esse entendimento no seu coração, daquilo que vamos falar, o Espírito Santo possa comunicar muito além. Amém? Bom, vamos começar falando sobre as características de um discipulador aprovado. Eu só queria lembrar que quando a gente está falando de discipulado, a gente está falando de um relacionamento, lembra? Entre discipulador e discípulo. A gente está falando de uma construção de confiança, a gente está falando de uma construção em que nesta confiança existe uma obediência, bem entre aspas, na dúvida volte os vídeos, e no entendimento, de que a gente está falando de alguém que está disposto a realmente a obedecer, não a nós exatamente, mas a palavra de Deus em que estaremos compartilhando com ele. Amém? Então, bom, características de um discipulador aprovado, importante. Primeira característica, estilo de vida exemplar. É aquela característica básica, mas que nem sempre é tão básica assim. E aí eu quero compartilhar com você o texto que deixa isso bem claro pra gente. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí de Timóteo, Paulo, a gente vai conversar um pouquinho deles, os textos, 1 Timóteo 4,12 diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Então é exemplo em bastante coisa, ou seja, no seu estilo de viver. Era Paulo dizendo isso para Timóteo, um jovem pastor, Olha, que ninguém despreze a sua mocidade por causa do seu exemplo, Mesmo que queiram falar, você é novinho, mas que o seu exemplo seja o seu respaldo. Era isso que Paulo estava dizendo a Timóteo. E é isso que você, discipulador, nós precisamos entender. Lembra que o discípulo ele vai estar olhando para nós. Ele não é nosso, mas ele vai olhar para nós. E aí a gente lembra quando Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de quem? De Cristo. Então, é a primeira característica. A segunda característica de um discipulador aprovado é ter uma vida de oração. Quero compartilhar com você uma frase que eu ouvi esses dias, li esses dias, aliás, de um pastor norte-americano, não sei falar o nome dele, mas é Aiden Wilson Tozer. A abreviação é A.W. Tozer, que diz: orar, orar e continuar orando até começar a orar de verdade. Puxado,
Então, isso é a vida de oração. É orar, orar e continuar orando até começar a orar de verdade. Isso significa que a gente tem que avaliar a nossa vida de oração e perceber o quanto nós temos tido essa vida de oração, né? Mas não quero falar só do pastor, quero deixar para você 2 textos, né, conhecidos da palavra de Deus, né? 1 Tessalonicenses 5,17, que diz: orai sem cessar, em outras versões, orai continuamente. Então, é não deixar de orar. Outro texto é Lucas 22, 39 e 44, que diz: saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, Jesus, e também os seus discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Ó, Jesus falando aí para orar. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. Pondo-se de joelhos, orava. Jesus orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente. Bom, nós já tivemos aí uma parte, né, falando sobre uma série de estudos falando de oração. Então, bom, fica aí o spoiler para você. Mas tem algo que a gente diz, que se Jesus orava, que dirá nós. Jesus orava para resolver situações difíceis, Jesus orava para tomar decisões, Jesus orava, como aqui foi o texto, em momentos de agonia. Jesus orava todo o tempo, né? E o versículo ele começa dizendo assim: saindo foi como costumava fazer, né? Então ele não foi naquele dia para o Monte das Oliveiras e aí lá ele resolveu orar. Não, o texto fala que ele costumava. Então a gente precisa seguir Jesus, amém? Que é o nosso maior modelo de discipulador, e ele tinha uma vida de oração. Bom, terceira característica de um discipulador aprovado é ter disponibilidade. Não tem jeito, tem que ter disponibilidade. E eu tenho aprendido, né? Na verdade, a gente tem visto, né, em algumas situações, a disponibilidade não significa que você não trabalha, não significa que você não estuda, não significa que você não tem casa para arrumar, não significa que você não tem filho, não significa que você não tenha comida para fazer, mas significa que você se coloca disponível, mesmo com todas essas coisas, né? Às vezes, a gente observa pessoas que às vezes chegam no trabalho 8, 9 horas da noite e elas se colocam a compartilhar, a ouvir pessoas até, né? Então isso é disponibilidade. E Jesus também nos ensina a respeito. Lucas 19, 1 a 4, Jesus na casa de Zaqueu. A gente já até leu esse texto lá no início a respeito do discipulado. E tendo Jesus entrado em Jacó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu num sicômoro bravo para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser o hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então a gente vê que Jesus está ali no momento disponível. Ele podia passar por aquela árvore, falar lá, dali, ó, olha isso aí, você precisa melhorar. Zaqueu, você precisa parar de roubar. Zaqueu, não, beleza, Jesus, não. Jesus fala: olha, desce, convém pousar em sua casa.
Então também não é convém passar rapidinho, né? A gente vê que não, acho que o diálogo que a gente lê na Bíblia é um diálogo simplificado, né? Porque isso, ao meu entendimento, tá? Porque Zaqueu, Jesus começa falando e tal, e de repente Zaqueu já diz, olha, se eu estou fazendo isso, aquilo outro, o Senhor então me ajuda, me perdoa, vou fazer isso. Não, a gente entende que houve uma conversa, houve um diálogo, né? Então havia uma disponibilidade de Jesus de sentar, de ouvir, de ensinar, de conversar, e é isso que nós precisamos fazer como discipuladores. Outra característica de um discipulador aprovado é manejar bem a palavra, o manejo da Bíblia. 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Já pensou? Né? Você está lá no estudo, aí coloca lá, Amós 1, alguma coisa. Amós? Onde fica Amós, né? Tito, Tito, será que é parente de Timóteo? Então assim, a gente, brincadeiras à parte, a gente precisa saber manejar, né? Até para ensinar. E isso, inclusive, é observado, né? É observado. Manejar a Bíblia é saber manejar, mas também buscar conhecer, né? E uma coisa que também deixo para você, você não tem que saber tudo, não vai saber tudo, e se você achar que sabe tudo, sabe nada, tá? Se você, não, já sei tudo da Bíblia, todas as histórias, você pode saber todas as histórias, mas tudo da Bíblia, até porque a Bíblia se revela todos os dias, a palavra, né? Ela se renova a cada dia. Então, não conhecemos tudo. E não tem problema você dizer, olha, sobre esse assunto eu vou buscar informações, eu vou buscar conhecer. É muito melhor do que você querer dizer algo do que não sabe. E, de novo, a gente vai estar passando informações e elas poderão ser reproduzidas. Bom, quinta característica é ser cheio de fé e de bondade. Cheio de fé, eu volto ao texto, né, lá de Timóteo 4, 1 Timóteo 4:12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, na fé, inclusive. Então, seja exemplo na fé, sejamos exemplos na fé. Outro texto que eu quero deixar para você aí fala sobre a bondade, Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sejam bondosos e compassivos. E é uma bondade que não vem de nós. Nós não somos e nós não temos. Elas vêm de Cristo Jesus. Sexta característica de um discipulador aprovado é ser confiável. Tiago 5,16 diz, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confesse seus pecados uns aos outros. A Bíblia não está falando que é para você confessar para qualquer um. Está dizendo para confessar uns aos outros. Então, que nós sejamos esses confiáveis a quem possam ser compartilhado. Querido discipulador, você não sabe do que você vai ouvir. De repente você olha aquela pessoa com a carinha de boazinha, linda, e aí ela senta com você e conta algumas coisas que você pensa assim, meu Deus, isso existe? Sim, existe. Você precisa ficar bem tranquila a respeito da postura, você precisa ser bem amoroso daquilo que você está ouvindo, sem um olhar de julgamento, tipo, você fez isso. Não é dessa maneira, né? E, fulano, olha, eu queria compartilhar, né? Aí a pessoa te contou no discipulado, aí você chega no grupo das irmãs, olha, eu queria compartilhar um pedido de oração, a Geisa conversou isso comigo, mas assim, olha, por favor, não falem para ninguém. Você está no grupo de oração, né? Não falem para ninguém. Ela compartilhou que ela tem esse problema, né?
orem, vamos orar por ela. Aí uma irmã daquele grupo de oração fala no grupo de oração que ela tem também, olha, uma irmã da igreja de oração pela Geisa, ou seja, sejamos confiáveis, queridos. A gente dá o exemplo dessa maneira, mas precisamos ser confiáveis, responsáveis com aquilo que nós estaremos ouvindo. E nós não temos noção das coisas que nós poderemos ouvir, né? Talvez um dia nós fomos aquelas pessoas que falamos coisas que ninguém imaginava. E a gente precisou de alguém confiável. E a gente precisou de alguém que não nos julgasse naquilo que estava ouvindo, mas alguém em que tinha o coração, conforme aqui a palavra de Tiago, né? Disponível para que houvesse essa confissão, e para que então fosse derramado a cura sobre aquilo que foi compartilhado. Amém? Sejamos confiáveis. 7ª característica, coração de servo. Primeiro é João 13, 4-8. Assim levantou-se da cama, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse-lhe Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Aí Jesus dá aquela resposta: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Bom, discipulador, coração de servo. Você não tem discípulo para ser o seu serviçal. Vai no mercado ali para mim. Você pode fazer isso para mim. Estou precisando de ajuda na minha casa. Né? Às vezes você tem esse entendimento extremamente equivocado, né? De que o discípulo, desculpa a expressão, é o serviçal. Não é. Na verdade, nós precisamos ser seus servos. Nós é que deveremos ter o coração de servo, assim como Jesus. Né? Nós precisamos servir em amor, precisamos servir em alegria, né? E não para dizer que estamos fazendo, né? Sabe o que uma mão está fazendo, que a outra não saiba, né? Assim diz a palavra. Não, e tem aquela questão da falsa, né, modéstia que às vezes a gente tem. Eu estou fazendo, mas não é porque eu realmente, né, tenho preocupação e tal. Gente, lembre-se, Deus conhece o nosso coração melhor do que qualquer um, e tudo que estamos fazendo, inclusive o trabalho discipulado, é para o Senhor. Então, que você tenha o coração de servo, que eu tenha o coração de servo. E às vezes a gente vai servir de várias maneiras, né? No nosso tempo, enfim, tantas formas, né? Tenha o coração de servo. Bom, amém? Há muitas características, né? Ou talvez você diga assim, são só 7. Só a primeira não precisa mais de tantas coisas, né? A gente já tem bastante coisa aí pra gente observar em nós mesmos. Bom, falamos então sobre as características de um discipulador aprovado e agora eu quero falar com você sobre ações que fazem parte da vida de um discipulador. Bom, primeira ação que faz parte, ouvir e escutar. Qual a diferença entre ouvir e escutar? O significado de ouvir remete ao sentido da audição. É aquilo que o ouvido capta. Já o verbo escutar compreende o ato de ouvir com atenção. Ou seja, escutar é entender o que está sendo captado pela audição. Mas além disso, é compreender, é processar a informação internamente. Então, no momento discipulado, você, discipulador, precisa estar atento aos detalhes, às emoções ou à falta delas, enquanto se fala, porque dependendo do assunto, não expressar nenhuma emoção também está dizendo alguma coisa. E somente se você estiver atento ao que se diz, você irá perceber. Ainda sobre ouvir e escutar, cuide da sua postura enquanto ouve. Enquanto ouve. A expressão corporal
né, fácil pode falar muito sobre o quanto você está se envolvendo naquela conversa, naquele momento. Sua forma, né, de se expressar corporalmente, ela demonstra, né, ao outro o quanto você está envolvido ali. Sabe, a pessoa está falando, você está assim, ó. Você está dizendo que você não está ouvindo nada. Não se engane, o discípulo percebe quando você está ali para ele. 4 erros que devem ser evitados no que diz respeito a ouvir: ignorar o que está sendo dito, pensar na resposta enquanto ouve, né? A pessoa está falando, você já está pensando, não, espera ela terminar. E não necessariamente você precisa responder naquele dia, naquele momento. Dar a impressão de estar ouvido, mas desligar-se da conversa. Gente, isso é fácil fazer, né? Mas não faça. E filtrar somente o que interessa ouvir. São erros que nós precisamos evitar enquanto ouvimos. Outra ação que faz parte da vida do discipulador, ou deve fazer, é interceder. Efésios 6,18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ação de graça por todos os homens. Ezequiel 22, 20. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. E sejamos encontrados como intercessores. Queridos, muitas vezes, né, eu acho que nós já falamos isso lá atrás, se não me engano, falamos superficialmente, mas você será aquele que vai se colocar entre Deus e o discípulo, né? Você é aquele, ele compartilhou uma situação bem complicada, é você que vai orar, é você que vai clamar, é você que vai chorar, né? É você. E é claro que existem situações, e também para deixar isso em parênteses, situações que são extremamente pastorais. Você precisa levar, aí sim, não é fofoca, é levar ao pastor ou à pastora aquilo que não lhe cabe, entende? A gente precisa entender os limites e naquilo que é assunto pastoral, né? Às vezes você pode simplesmente ir até o pastor e tirar a dúvida, mas em algumas situações você vai precisar direcionar a que vá ao pastor, tá bom? Mas voltando à intercessão, é clamar, é chorar. Aquele discípulo lá no início, ele não sabe nem o que é isso. Então é você que vai fazer esse papel. Bom, terceira coisa que faz parte, ação, né, que faz parte da vida do discipulador é acompanhar. Exemplo claro, Paulo a respeito daqueles a quem ele formou. Né? A gente vê as cartas dele para Timóteo, para Tito, a gente vê as cartas dele às igrejas, ele está fazendo acompanhamento àqueles a quem ele formou. Então ele não formou e mandou, ó, vai, não. Inclusive Tito, né, a gente vê que é uma carta muito pessoal, muito relacional entre Paulo e Timóteo. Olha, seja exemplo, faz isso, cuidado com aquilo. É o acompanhamento e a gente precisa acompanhar. Quarta ação que faz parte, ensinar. Deuteronômio 4:10. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta-me a este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem e as ensinarão aos seus filhos. Atos 5:10. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar, de anunciar a Jesus. Então, discipulador, o seu papel, a sua ação constante no trabalho de discipulado é ensinar. E ensinar não é somente informar, não é só dar uma informação, mas lembra, a gente está fazendo uma transmissão de valores, é transformar valores. Então é você que transforma, mas você está ali como o mediador, né? Como aquele que está ajudando ao discípulo a que os seus valores sejam transformados, a que as suas prioridades sejam modificadas. E isso é ensinar. Então não é só informar, né? Não é só informar, olha, faça isso, faça aquilo. Não, você está ali ajudando. Aí com a escola, gente, o professor, ele não fala lá só
principalmente professores de português, tem toda uma técnica, todo um negócio para poder ensinar, para que aquilo possa entrar, para que aquilo possa fazer parte e fazer sentido. Professor de história, né? Ele não simplesmente vai lá, pelo menos alguns, e dá uma informação, mas ele faz quase você viver naquele cenário que ele está falando, porque ele está fazendo você entender a importância daquela história que está sendo contada. E sobre este ensino, sobre os encontros que você vai ter com o discípulo, ore por ele, pelo encontro antes, anote o que Deus direcionou a falar ou sobre a lição que já foi estabelecida. Estude para falar, busque não ler os estudos 15 minutos antes do encontro e incentive ao discípulo a anotar o que lhe foi ensinado. Bom, outra ação que faz parte aí da vida do discipulador é formar. Dar forma ao discípulo através da sua própria vida. Formar é fazer primeiro, obedecer primeiro, é servir primeiro. Sempre vai voltar no ser exemplo. Ser o exemplo não significa ser perfeito, mas disposição intensa de seguir a Cristo. Não se engane, não queira ser perfeito, porque quando você faz isso, inclusive, isso é muito ruim, né? Porque experiência própria, né? Não estou dizendo que eu fiz, mas a gente compartilhando. Ah, poxa, essa coisa de ser perfeito porque ninguém é. A gente é ser humano. Não tem problema você chorar. Não tem problema, porque lembra que é uma construção de relacionamento, o discípulo vai estar com você algumas vezes. Não tem problema que ele entenda que você tem defeitos. Muito pelo contrário. Ele entende que ele pode ter defeitos, mas que determinadas coisas, elas precisam ser colocadas diante de Deus, na verdade, todos os dias, né? E que existe em você uma disposição em seguir a Cristo, e Ele vai querer seguir isso, né? Então isso é formar. E de novo a gente pega o exemplo de Paulo, Timóteo, Tito, é formar. Bom, outra ação é integrar, e a gente já está terminando. O discipulador, algo muito importante que faz parte do seu trabalho neste relacionamento entre discipulador e discípulo, é ampliar o ciclo relacional dentro da igreja. O que eu estou dizendo com isso? Sabe, não é aconselhável nem é saudável manter a exclusividade com o discípulo. Ah, isso aqui é meu discípulo. É aquilo que a gente falou. Não é nosso, gente. Não é nosso discípulo. É discípulo de Jesus. A gente acompanha, a gente ora, a gente ensina, mas é de Jesus. E se eu, como discipulador, né, percebo que ele tem determinadas questões, né, que ele dentro de um outro ciclo, né, de um outro círculo, melhor dizendo, outras pessoas, a gente precisa integrá-lo, né, à igreja. Nós não somos a igreja em si mesmos, né? Eu não sou a igreja sozinha. Eu sou membro de uma igreja, eu sou membro de um corpo, e eu preciso integrar esse discípulo ao corpo, né, e mostrar a ele que tem diferenças, todas as coisas que a gente já sabe, mas a gente precisa ensinar a ele, né? É também importante conhecer qual é o ciclo de relacionamento dele, né? Se possível for, fazer uma ponte, mas se não for possível, às vezes não é, ao menos ter um entendimento do ciclo relacional dele, porque assim você consegue perceber gostos, interesses e as influências que ele tem no dia a dia. Você passa algumas horas com o discípulo, mas ele está lá, sei lá, muito mais outras horas com outras pessoas que têm uma influência direta na vida dele, influência forte. E é bom você ter esse entendimento para você saber qual é a dificuldade que ele lida todos os dias, né? E dependendo da faixa etária, da situação, por exemplo, estado civil, né? Eu sou casada e aí eu estou discipulando alguém solteira. Posso fazer isso porque eu já fui solteira. Mas em algumas coisas é legal essa discípula, essa jovem, enfim, jovem senhora, ela ter contato com outra pessoa solteira, porque tem as mesmas questões, as mesmas dificuldades, e isso é saudável a todos. A gente precisa ter este olhar, né? Vai ser importante buscar integrá-lo ou integrá-la a estes ciclos, mas lembre-se, como discipuladores, somos facilitadores, nós não somos donos. Não podemos ou não devemos obrigá-los a nada.
Muitas destas questões serão esclarecidas e vivenciadas pela oração. O que eu estou dizendo? Você está fazendo um maior trabalho de integração. A pessoa está difícil. Não, você tem que ir para aquele, você tem que ir para aquela classe, você tem que fazer isso, você tem que... Não tem que. Ela precisa, é uma orientação, mas ela tem o livre-arbítrio e eu vou falar isso até o final. E a gente precisa respeitar isso. De que maneira a gente vai vencer isso? Aí em oração, vida de oração. Né? Algumas coisas, Senhor, que caia como revelação no coração dele ou dela, porque eu não estou conseguindo compartilhar, eu não estou conseguindo que isso aconteça. Daí essa obra não é nossa mesmo no coração, né? E algumas lutas, algumas barreiras, porque elas vão acontecer, elas serão vencidas na oração. Por último, há algo de tudo que falamos que não pode faltar, e de verdade é o mais importante, é o amor, é amar o discípulo. Então, é uma ação que você vai ter que ter, né, como discipulador. Isso precisa fazer parte de você, o amor, amar, assim como o amor de Cristo é como o amor de Cristo Jesus. E a respeito disso há um texto, 1 Coríntios 13, 1 a 8, né, que eu quero deixar isso para você. Vamos abrir, vamos ler, eu vou ler só os primeiros versículos e depois eu deixo para você. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse caridade ou amor, seria como metal que soa ou como sino que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade ou amor, nada seria. E aí ele segue, e eu deixo para você até o versículo 8. O que eu quero dizer é que, ainda que você demonstre ser confiável, tenha bom manejo da palavra, ainda que você, né, busque servir ou escutar, você escuta bem, é um bom ouvinte, ainda que você se coloque em intercessão, acompanhe, ensine, mas se você fizer tudo isso sem amor, não vai valer. Precisa haver amor naquilo que você vai estar fazendo, né, nesse trabalho lindo que é o trabalho de discipulado. Amém? Vamos orar. Pai eterno, obrigado por mais uma vez poder compartilhar um pouquinho da Tua palavra. E quero te pedir que aquilo que eu não fui capaz de comunicar, de mostrar, que o Teu Espírito Santo possa assim fazê-lo. Deus, que essas palavras, esses estudos possam abençoar vidas, ó Deus, e que nós possamos ir indo e fazendo discípulos para Cristo Jesus. É o que eu oro, nos ajude a sermos bons discipuladores aprovados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe imensamente. Até o próximo vídeo. Não perca, vai ser o nosso último vídeo. Tchau, tchau.